Vamos lá. Isso então, bora começar a nossa live. Hoje um dia especial. Hoje temos uma porta aberta. Então vamos iniciar. A galera está chegando aqui, Daniel. Boa noite a todos. Jonas, Enoque, Henrique, Val. Bora para cima. Boa noite. Bom, a nossa live aqui, ela é uma live de travessia, né? E essa expressão travessia, ela tem um significado simbólico e também um significado vivo, né? Porque a gente fez uma jornada aí de 30 dias dentro da nossa comunidade VIP, e lá dentro a gente apresentou uma visão mais profunda da tríade de educação cripto de uma maneira que a gente ainda não tinha feito. E quem está lá dentro da comunidade pode experimentar essa profundidade que é a tríade de forma fractal. E essa fractalidade que a gente traz para vocês não é só apenas no gráfico, né? É em todos os sentidos. E a gente trouxe essa mensagem viva através de uma jornada de 30 dias. Isso trouxe para a gente uma visão assim, muito mais ampla do que realmente é a tríade. Né? A tríade ela já é um ecossistema, ela já funciona como um ecossistema, porém de forma fractal, ela está ainda construindo uma super tendência de alta. Então ela está ali, vamos dizer assim, dentro dos 5 minutos mesmo, onde é o gráfico, o tempo gráfico que constrói todas as tendências. A tríade está construindo através aí da nossa jornada de 30 dias aí, uma bela tendência de alta que aos poucos vai contagiar os tempos maiores, e é isso que a gente quer, isso que está acontecendo. Então a ideia dessa live aqui é levar um pouco para vocês tudo o que aconteceu nessa jornada de 30 dias, para que a gente deixe registrado também, né, essa nossa intenção em transferir o conhecimento e principalmente, não só transferir conhecimento, e principalmente dar liberdade para vocês poderem, né, atuar dentro do mercado de criptomoedas com extrema tranquilidade, tendo um embasamento técnico coerente. Não é algo que vá te prender. A nossa intenção principalmente é libertar as pessoas. Então, isso que aconteceu. O Diego vai deixar para a gente aí só um pouquinho do doce que aconteceu nesses 30 dias aí. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Sou o Diego Bernardes, sou trader profissional, analista técnico, estrategista focado no mercado futuros e estou com meu parceiro Daniel há algum tempo aí construindo a tríade. Vamos falar então, né, um pouco sobre o que é uma jornada, né? Por que uma jornada? Se a gente parar para analisar, um trader, um conhecimento, uma habilidade que seja, é necessário amadurecimento, né? Não é só aprender a técnica. A técnica tem muitos livros, tem muito conteúdo por aí na internet, né? Inclusive, está em excesso, né? Se a gente olhar na internet, está tudo muito em excesso, tem muita informação disponível e isso causa um bombardeio, né, mental, que fica difícil de organizar tudo aquilo e muitas das coisas que estão por aí, elas não estão ligadas, né? Elas não são fractal, são fragmentos, tudo fragmento. E se juntar todos os fragmentos, vocês às vezes não conseguem ligar isso e formar um cordão que realmente irá formar um conhecimento, para esse conhecimento se tornar sabedoria.
Então, lá dentro da nossa comunidade, a gente fez uma vivência, foi uma jornada de 30 dias, aonde passamos desde das estruturas do mercado, né, um pouco do entendimento das estruturas, entender como funcionam as estruturas, mas também entender a estrutura do trader, né? O que que a gente precisa para ser um bom trader? É só saber a técnica? Não, a gente precisa de entender os fundamentos tanto do gráfico, do mercado, mas também entender a nós mesmos, porque a decisão quem toma é a gente, né? Quem toma a decisão no gráfico somos nós, entende? Então é muito necessário que a gente possa aprofundar, né? Que a gente possa entender os nossos viés emocionais. A gente precisa de refletir, né, antes de tomar as decisões. Não pode ser decisões impulsivas. Então a jornada, a vivência que foi vivenciada por aqueles que estão lá dentro da nossa comunidade VIP, né? Eles tiveram essa oportunidade de fazer uma transformação, né? De navegar por todo esse espaço, a técnica, alguns insights de mercado, conteúdos táticos que a gente está abordando ali o mercado em tempo real, né? Todos os dias ali tinha um conteúdo tático, a visão real do mercado nua e crua, né? Sem arrodeios, a gente não faz arrodeios, e dentro do ambiente adequado a gente consegue ser mais direto ainda, né? Mais direto e mais dinâmico. Então, tiveram a oportunidade de acompanhar, né? Tá sempre ali focado no que está acontecendo todos os dias no mercado e também navegar um pouco mais nas estruturas internas, que é o trader, é a formação do trader, e as estruturas externas, que é a respeito do mercado, a respeito do gráfico. E os que entenderam, né, essa visão, entenderam a fractalidade da coisa, né? A gente sempre fala de fractal, porque realmente é um fractal. A gente precisa olhar em todas as camadas. A gente deu uma boa navegada nessas camadas, foi muito bacana. A gente trabalhou tanto a parte, vamos dizer, a parte mental, né? Do entendimento e da profundidade, da mentalidade que o trader precisa ter, tanto a parte visual, que é a parte aonde a gente olha para o gráfico, entende, olha aquela estrutura ali, entende o que está acontecendo naquela estrutura, mas também a parte auditiva, né, aonde a gente escuta e capta os insights que são falados dentro da tríade. E ali também a gente pôde abordar a linguagem que a tríade usa, né, uma linguagem que ajuda na compreensão, que ajuda na cognição, e que ajuda no entendimento dessa estrutura, dessa fractalidade que a gente vem falando, que isso faz parte da nossa metodologia, né? Então a gente navegou ali pela nossa metodologia durante 30 dias corridos. Então, quem passou por essa jornada com consciência, né? Nem todos podem participar intensamente, né? Mas os que conseguiram captar o que foi falado ali, com certeza conseguiram ter uma boa transformação. Então, com esse viés, né, esse clima de fechamento dessa jornada, a gente trouxe essa live é um fechamento, mas também é uma abertura. Eu e o Daniel, a gente sempre olha para todos, né, a gente olha fractal em todos os níveis, né, então a gente chegou num ponto de analisar e falar, por que não levar essa fractalidade, levar um pouco dessa vivência para os nossos membros que não estão no VIP também e para as pessoas que quiserem, né? Então, essa live ela é um fechamento da jornada Tríade 30, que a gente chamou assim, mas também é a abertura de uma jornada menor que a gente vai fazer, uma jornada de 3 dias, que a gente vai falar mais no final aí,
Algumas pessoas já estão lá dentro do grupo dessa jornada já. Quem tiver aqui e ainda não tiver lá dentro, pula lá para dentro, o Alex vai liberar o link aí, já já, o link para entrar dentro desse grupo de WhatsApp, que é onde vai acontecer a jornada. E no final dessa jornada vai ter uma surpresa. Nós vamos entregar algo muito valioso, que é um presente, né? A gente vai dar um presente. Além da jornada, da vivência da jornada, ainda vai ter um presente dentro dessa jornada, né? Também, que no final a gente vai falar sobre. Então, fiquem nessa live aí até o final, participem, os comentários estão abertos aí, quem tiver alguma dúvida, a gente vai navegar no mercado aqui hoje ainda, né? A gente vai falar de estruturas, a gente vai entender o que está pegando no mercado agora, no tempo real, porque a gente olha as estruturas fractalmente em tempo real, a gente não está falando do que aconteceu ou do que vai acontecer, a notícia que vai fazer que algo aconteça no gráfico, aqui não tem nada disso. Então a gente vai navegar ainda pelos gráficos aí. Fiquem com a gente até o final para vocês aproveitarem aqui o que vai ser ensinado aqui hoje, né? A gente vai navegar sobre as estruturas, vocês vão poder entender o momento do mercado para não correr tanto risco assim e também a oportunidade de estar dentro dessa jornada, Eu ok? queria, eu queria aproveitar, Diego, para poder abrir aqui justamente a parte da mentalidade, né? E essa jornada ela trouxe algo que muitas pessoas aí não é assim na internet não é disseminado, né? O que a gente vê nos grupos aí, nos YouTubers, né? Nos grandes players, todo mundo que se diz um analista técnico, né? Não passa esse tipo de conhecimento, não aprofunda tanto nessa camada da mentalidade, né? Porque se a gente observar, todo mundo, né, que está aí, a maioria das pessoas, a grande maioria esmagadora, elas estão atrás de resultados, mas elas estão atrás de conhecimento. Elas precisam se embasar em algo para que elas consigam ter resultados. E nessas pessoas acabam entrando em muitas ciladas e elas ficam descrentes porque acabam não acreditando em tudo que falam, porque à medida que naturalmente aquela pessoa que não conhece o mercado, ela entra em algum grupo, daqui a pouco ela não entende nada, ela vai para outro grupo, ela não, acaba não entendendo nada, ela vai para o grupo de sinal, ela vai para um youtuber, então assim, ela percorre vários caminhos e ela acaba não saindo do lugar, justamente porque é tanta informação que não fecha e essa pessoa acaba ficando mais confusa. Ela entra confusa, querendo informação, ela acaba ficando mais confusa. E dentro dessa nossa jornada, a gente trouxe pecinha por pecinha, todos os dias, para poder trazer essa energia mental, porque nós somos traders. Nós transferimos esse conhecimento desde o início da tríade. Pode acompanhar qualquer vídeo no YouTube aí, como a gente é aberto a transferir o conhecimento. E essa mentalidade é, na verdade, o fator principal que vai fazer qualquer um ter resultado consistente, porque não adianta eu passar algo fechado, né, algo enlatado, igual a maioria faz, que dessa forma não vai ser, o que eu quero dizer, não vai transformar a mente da pessoa. A pessoa não vai não vai ter um clique. Ela precisa ter um clique para poder entender realmente como ela funciona. E dentro dessa jornada, a gente trouxe vários cliques. A gente nem gosta de falar clique, a gente fala chave. Então, a gente entregou várias chaves. Porque se a gente for observar, de verdade mesmo, cada um é responsável por qualquer coisa que aconteça na sua vida. Então, dentro do gráfico, quando a gente atua dentro do gráfico, a gente acaba tendo uma responsabilidade muito maior ainda,
Então, não é apenas seguir as pessoas, não é apenas fazer o que o outro está fazendo. Isso pode dar certo por um tempo, mas o que a gente quer de verdade é que cada um tenha atitude madura, uma ação consciente do que estar fazendo ali na frente do gráfico, do que fazer na frente do gráfico, nos momentos em que o mercado deixa os sinais adequados. E esses sinais, diferente do que tem por aí, eles são sinais que duram, são sinais que te dão um embasamento técnico, teórico, prático, para que você consiga navegar nas tendências, fazer uma narrativa consciente que vai, que vai construir sua mentalidade. A nossa ideia sempre foi você construir sua mentalidade própria do seu perfil. Então, cada um tem um perfil, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma vivência, seja com família, com amigos, e cada um tem uma vivência com dinheiro. E dinheiro é algo que a gente não é ensinado a lidar com isso. Só que para você lidar com qualquer um desses fatores, e principalmente com dinheiro, se você não se conhecer, vai fazer besteira como sempre fez. Então, a nossa ideia é que essa transformação venha através da educação cripto, que a gente sempre trouxe, e principalmente da mentalidade, para que a sua mentalidade se transforme a maneira que você entender como a narrativa da tríade tem um fundamento muito gostoso até de rastrear. Quando você entende a fractalidade que existe no mercado, você faz uma narrativa super tranquila e embasado em algo real, não é embasado em ficção, não é embasado em superficialidade, é algo profundo, que inclusive, quando você entende essa profundidade, você, a gente até fala assim, que a gente pega pelo mental, né? A gente segura você pelo mental. Quando você perceber, você já está com a mentalidade imersa dentro da nossa narrativa e você consegue aplicar isso em vários fatores da sua vida de uma maneira natural. Então, o gráfico, essa narrativa do gráfico, traz para a gente uma naturalidade que aparentemente estava escondida. Na verdade, isso está muito claro, só que a gente não tinha capacidade de ver isso claramente. Então, dentro dessa jornada, a gente trouxe essa narrativa fractal interna da mentalidade, além também, lógico, né, da narrativa do gráfico. Porém, para deixar isso muito claro, a mentalidade é o que faz a pessoa ter atitudes conscientes, independente se está no gráfico ou não. Dependendo da sua mentalidade, você não vai saber lidar com a situação. Então, a gente traz essa liberdade através da análise técnica para que você faça suas próprias análises com extrema liberdade, com extrema tranquilidade e sabendo que você pode dar próximos passos sempre que as coisas parecerem confusas e você pode continuar juntando essas peças naturalmente. Bom, minha mensagem é essa. Se pararmos para analisar, né, o gráfico, o mercado, ele é o mesmo há anos, né? Ele anda, ele move, lógico. Mas os movimentos ou é para cima ou é para baixo, né? É tendência. O que muda entre o ganhar e perder? Não é o mercado. O que muda é a gente, é a nossa atitude, o nosso amadurecimento, é o nosso entendimento. Como que a gente faz para poder plantar um conhecimento? Porque tem muita coisa esparramada aí. Na tríade mesmo, né? O conteúdo que a gente tem aí, se vocês reunirem tudo, ele dá mais que uma inversão. Mas existe um fator, eu costumo dizer que a técnica é 50% e a mentalidade do trader é o outro 50%. Vocês podem reunir todo o conteúdo, mas falta uma chave, né? Que é esse amadurecimento interno, que é entender, unir a técnica ao que realmente interessa, ao
reunir a técnica a quem toma a decisão, entende? É igual colocar uma Ferrari na mão de uma pessoa que tem uma permissão para dirigir, né? Carro é a mesma coisa, a marcha pode ser um pouco diferente, mas o acelerador, a embreagem, sabe? E a pessoa não vai conseguir dirigir aquele carro, entende? Por quê? Falta de experiência, falta de vivência. Então, uma jornada, ela traz essa vivência prática, né? Precisa de vivenciar tudo. Tudo precisa ser vivenciado. A gente pode entregar toda a técnica que a gente tem aqui num livro, por exemplo, que a aplicação prática vai ser falha, entende? Por isso a gente propõe essa caminhada, né? Por isso a gente criou um grupo, a gente tem a nossa comunidade free, por isso a gente tem uma comunidade um pouco mais profunda, que é a nossa comunidade VIP, aonde a gente consegue levar um pouco mais, e a gente tem essa essas camadas, né, que a gente consegue ir aprofundando cada vez mais e levando para ambientes mais favoráveis para que isso aconteça. Então, o nosso objetivo é sempre esse: elevar com a técnica, mas também elevar o ser que está aqui nos assistindo. Elevar no ponto de você adquirir um conhecimento, para que esse conhecimento vire sabedoria. Né? Não é uma coisa que você aprende e aprendeu e está tudo certo. Precisa vivenciar, né? Então, por isso a gente tem as nossas comunidades, e esse é um dos motivos também da gente fazer jornadas, né? Essa foi a primeira jornada, Tríade 30, que a gente fez lá dentro da nossa comunidade VIP, e lá vai acontecer muitas outras, né? Foi a primeira, nós vamos aprofundar mais ainda, passar por outras camadas, né? Que a gente não abordou, e também, na medida do possível, trazer isso para vocês que ainda não adentraram, né? A gente está abrindo essas portas para vocês adentrarem. Então, vamos dar uma navegada, Daniel, no mercado? O que você acha? Bora, bora navegar nesse mercado aí. Ah, mas antes, vamos falar um pouco da tríade, né? Eu acho que vale a pena a gente descrever um pouco do que é a tríade. Eu estou vendo que tem pessoas aqui aí, tem algumas pessoas que não fazem parte da nossa comunidade, Uhum. na nossa live. Então é importante que a gente descreva, né, um pouco de quem é a tríade. Você também descreva quem é você, né, o famoso Daniel. Famoso. Daniel, cara, é o analista técnico que eu conheço com mais precisão e calma e clareza que eu conheci. Para mim, o Daniel é o analista que tem mais coerência que eu conheci nesses anos aí. Por isso que ele é meu parceiro. Bora. Então vamos lá. A tríade, ela é uma ideia que surgiu, né, entre o Diego e eu, porque a gente gostaria de unir, na verdade, a mentalidade das pessoas, né, que procuravam algo real. E com essa ideia, a gente trouxe esse nome tríade. Esse nome, se vocês observarem, é algo sagrado mesmo. Né? Tanto que o nosso símbolo é um fractal sagrado, tem vários significados. E a gente trouxe isso porque, se vocês observarem, né, já vou entregar várias chaves para vocês aqui. Né? A nossa mente, o nosso cérebro, vamos dizer assim, né, é dividido em três partes. Nós, como seres terrestres, também temos, vamos dizer assim, três pontos energéticos principais, né? Então, um deles, logicamente, está localizado no cérebro, o outro que está no meio seria o coração, e o outro principal seria também o estômago, né? Porque somos seres físicos, mentais, espirituais. Agora eu fiz uma narrativa de cima para baixo, agora de baixo para cima. E com isso, na natureza também existem três elementos, né? Três dimensões. Então, assim, tem esse número
é um número sagrado para a gente trouxe essa ideia também. E no gráfico, a gente olha esses três movimentos, né, que é um movimento de subida, de descida e o movimento lateral. Então, essa energia trina está em todos os lugares, a gente consegue ver isso em todos os lugares, e é uma energia da natureza, e somos naturais. A tríade tenta transferir essa ideia natural, porque a gente tem uma visão natural das coisas, uma visão única, né, que a gente também quer que todo mundo participe disso. E com essa ideia, a gente formou a Tríade Educação Cripto para libertar as pessoas. Então, a Tríade é um ecossistema em expansão. Nós já estamos aí há um pouco mais de 2 anos, né, lançando ideias para que essas ideias, vamos dizer assim, em formato de semente, caia em campo fértil. E esse campo fértil, logicamente, é a mente das pessoas, que é ali, quem quiser que essa semente germine e brote, vai fazer todo sentido ao longo do tempo. Temos algumas pessoas que já entenderam isso e estão desfrutando aí de várias camadas internas, e essa troca é eterna. O mais legal é isso, essa troca é eterna. A gente troca ideias com essas pessoas, as pessoas trocam ideias com a gente e a gente alimenta todo esse nosso universo cripto, universo mental, universo pessoal, através disso. Bom, e com isso, né, vou me apresentar assim formalmente, né? Meu nome é Daniel Piaia, sou trader profissional, especialista em mercado futuros de criptomoeda. Eu tenho uma formação de analista técnico e o meu embasamento técnico está em análise técnica baseada nos fractais da tendência. Então, a tríade também enxerga o gráfico de forma fractal, enxerga a vida de forma fractal, enxerga tudo de forma fractal. Essa é uma energia da natureza. Então, a gente tenta transferir toda essa ideia para que as pessoas consigam navegar fractalmente também, pegando todas as peças pelo caminho, através de uma jornada, onde lá na frente ela vai olhar para trás e falar: eu andei uma jornada que valeu a pena, e eu quero andar mais, quero mais peças desse quebra-cabeça, porque agora, para mim, muita coisa está fazendo sentido. E essa é a nossa ideia. Basicamente é isso, Diegão. É isso, galera. É um conhecimento, quando a gente adquire, eu sempre falo isso, né? Eu não canso de falar. É um conhecimento adquirido profundamente, né? Esse conhecimento internalizado é algo que é seu. Ninguém te toma. Pode acontecer tudo ao seu redor. Você pode mudar de estado, podem te prender, podem te bater, mas esse conhecimento é seu, né? Então, o que a Trid faz é isso. A gente quer entregar algo para que seja seu, né? A gente não quer que vocês, eu falo isso, eu estou repetindo, né? A gente não quer que ninguém seja dependente. Então, o nosso lema dentro da Tríade é independência, né? Então, por isso a gente faz as lives desse jeito, e a gente trabalha dessa forma, né? Tentando plantar essa semente da visão. A gente quer que vocês peguem a visão. A gente não quer passar para vocês só o gráfico ali e falar como que faz, porque isso não é isso que vai levar vocês aonde precisa chegar, aonde vocês podem chegar e aonde a gente chegou e aonde a gente tem potencial de ir ainda, né? Então a gente quer que vocês se tornem traders profissionais, né? Traders que realmente têm consciência, né? Então esse é o objetivo. Por isso que a gente tem pouquinhos membros, né? Por quê? Porque essa peneira, quando ela balança, é, quem está procurando o que não tem aqui, espirra, né? Aqui não é uma sala de sinal, né? Aqui muita gente chega com a intenção de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro aqui é uma consequência, entende isso? É uma consequência. À medida que você vai amadurecendo,
você vai fortalecendo todas as suas áreas, não só ganhar dinheiro. Porque se você preocupa só em ganhar o dinheiro, você não vai ganhar, porque falta o resto da estrutura, né? Precisa de ter estrutura. Até para ganhar dinheiro, precisa ter estrutura, né? Como que uma empresa, vamos fazer um caso hipotético, como que uma empresa ganha 1 milhão se ela não tem uma estrutura para administrar aquilo, né? Enfim, então, Imagina se o empresário ficar copiando o que o outro empresário faz para poder ele ganhar o dinheiro. Ele não ganha nada, né? então assim, né? Cada um é um fractal, cada um tem as suas crenças limitantes, cada um tem seu histórico de vida, ninguém é igual, então a gente precisa trabalhar esse campo no total, não só da visão de gráfico, né? Porque acaba que tudo é uma coisa só, é um fractal, né? A gente olha o macro, o meso e o micro, mas a gente precisa olhar o macro, o meso e o micro também do operador. Quem são os operadores? Quem vão ser os operadores e quem já é os operadores? Entende? Quem conduz o mercado? Quem conduz o mercado não. Quem navega no mercado, porque o mercado ninguém conduz, né? Não existe uma condução do mercado, não existe baleia que conduz o mercado, não existe uma mãozinha que fica movendo igual eu vejo aí, né, as imagens aí que tem uma mãozinha movendo o mercado, não existe isso, galera. O mercado é orgânico, né? Fluxo entra, o mercado move, fluxo sai, o mercado move também. E um dos segredos que a Tríade consegue é tirar essa mentalidade de manipulação, né? É difícil, porque assim, a gente entende que cada um passou por um processo, né, onde várias peças erradas entraram ali na cachola, e para tirar essas peças erradas ali, precisa aceitar, né, que realmente aquilo não faz sentido. E aí a gente consegue mostrar que aquilo não faz sentido através de argumentos válidos. Assim como a gente faz uma análise que possui argumentos válidos, rastreáveis, esses argumentos também a gente traz de uma maneira mental, através dessa mentalidade, só que também precisando entender as peças reais desse jogo. Não deixa de ser um jogo, a vida não deixa de ser um jogo, e o gráfico também. Né? Existe um jogo por trás, porém, é um jogo que você vive, não é um jogo que você acaba vivendo não, participando por superficialidade. Né? Você se transforma se você entende o jogo da vida através do gráfico, é mais ou menos isso. Bora então, Diegão? Bora então correr gráfico, vamos fazer o que a gente mais gosta, então. Vamos ver o que está pegando nesse mercado. Tá bastante interessante, a galera tá eufórica, eu tô vendo aí muito burburinho, vai subir, vai descer, e ninguém fala exatamente o que está acontecendo. Então aqui nós vamos revelar o que realmente está acontecendo nesse momento. Se liga aí, hein? Se liga aí, presta atenção, para não Eu, ficar bobeira. Eu queria agradecer aqui, primeiramente, assim, a presença de quem está aqui pelo YouTube, né, acompanhando a gente. Né? Estou vendo ali o Alex, a Val, o Henrique, o Santos. O Santos está sumido, hein, Santos? Volta lá para a comunidade, cara. Eu sei que você está lá, mas está quietinho. O Jonas é nosso futuro trader aí que já está explodindo a mente. Só ele sabe o que ele está passando, está rompendo a mente no meio. Temos aqui também o Sérgio, o Serjão. O Sérgio também voltou com a contribuição lá na nossa comunidade free, ainda bem. Temos o James é uma nova proposta aí, né, de um novo tipo de trader que pode acontecer aí. E temos aqui também esse que eu não consigo ler direito. Mas eu acredito, né, que o Rick possa estar por aqui e também a Jéssica. Né? Mas vamos lá, galera. Espero que todos participem, que todos gostem, que se vocês quiserem deixar comentário no YouTube aí, fiquem à vontade. Fiquem Bom, à vontade, galera, pessoal, no meio aqui, se quiser perguntar, o Alex está direcionando. Eu estou acompanhando aqui também, a gente pode isso, sanar as dúvidas que tiverem. Beleza? beleza, beleza. Então, galera, trazendo já a mentalidade do trader profissional, especialista aqui em criptomoedas.
Damos só um passando rapidinho aqui, mercado de criptomoedas. O Bitcoin, ele é o ativo que tem maior market cap dentro do mercado de criptomoedas. Então, ele funciona também como um índice do mercado. O que quer dizer um índice? É onde você pode olhar para ele e imaginar como está o mercado. Então, só quando a gente olha o Bitcoin, a gente já sabe que o mercado inteiro está subindo, porque ele possui aqui cerca de 65% de todo o mercado. Então, todas as negociações no mercado de criptomoedas, elas estão concentradas, a grande maioria das negociações estão concentradas aqui dentro de Bitcoin. Então, isso significa 65%, né, de toda a negociação. E como que a gente sabe disso? É simplesmente a gente olha aqui, ó, da dominância do Bitcoin. 65% de todo o mercado está aqui dentro do Bitcoin. Então a gente olha como o Bitcoin vem sendo negociado, como a intenção, a intencionalidade predominante em negociar ativo está dentro do Bitcoin, aqui dentro do mercado. Então isso aqui é uma fatia do mercado. Bitcoin corresponde a 65%. Então, a gente vê todo esse crescimento aqui em percentual do Bitcoin, a gente olha para o Bitcoin, e que a gente vê? O Bitcoin subindo. Faz todo sentido que isso aconteça, né? Então, vamos fazer aqui a nossa análise técnica baseada nos fractais da tendência. Vamos lá. Então, Bitcoin está em tendência de alta aqui no mensal. Sabemos que foi formado aqui um fundo descendente, descendente ao anterior, veio construir um topo, já rompendo aqui o topo, que era um topo histórico anterior, e esse topo aqui que foi rompido, ele demorou um pouco, houve uma correção aqui numa possível tendência de alta. E por que eu falo possível tendência de alta? Porque até esse momento aqui, ó, tínhamos uma pernada e aqui seria um novo impulso, porque até então, tendência de baixa. Esse gráfico poderia fazer isso aqui, porém, rompeu um topo anterior, tendência de alta. Assim que rompeu esse topo, tivemos nossa tendência de alta. Estamos nesse nível de preço aqui dentro da nossa tendência, buscando um fundo ascendente ao fundo anterior aqui no gráfico mensal. Temos aqui a região das médias fazendo um papel de suporte, alternativo aqui à tendência. Isso aqui mostra para a gente que essa tendência precisa ainda mostrar uma certa saúde. Nesse momento, estamos vendo essa briga aqui no gráfico, por quê? Só quem é da tríade sabe disso, né? Que aqui no gráfico mensal, temos aqui um possível rompimento sem continuação, então por isso que o preço está aqui há alguns meses dentro de uma certa lateralização aqui nos tempos menores. Porque se eu entendo que isso aqui é um movimento macro e temos aqui, ó, 2 meses, entramos no terceiro mês agora, e com uma certa volatilidade, inclusive, ó, aqui o preço está buscando romper um topo anterior para a continuidade da tendência. Porém, estamos buscando aqui no fundo. Não temos fundo confirmado. Por que a gente não tem fundo confirmado aqui ainda? Precisamos ver aqui uma nítida tendência de alta aqui no semanal. O semanal ainda está buscando essa estrutura de alta, e essa forma fractal de ver mostra para a gente que o semanal precisa construir uma tendência de alta. E se essa tendência for isso que estamos buscando aqui, precisa romper com muita expressividade. Vemos aqui, dentro do fractal do semanal também, o preço segurando aqui nas EMAs, nas médias exponenciais, fazendo um papel de suporte alternativo aqui à tendência, do jeito que a gente utiliza mesmo, sem Fibonacci, sem previsão de preço. Fazemos a narrativa em tempo real. Então, sabemos aqui dos pontos que o preço pode segurar ou não. Então, essa média traz para a gente aqui essa ideia de região onde o preço pode suportar. E aqui, muito parecido com o gráfico mensal, com o tempo macro, também estamos buscando aqui um fundo. E esse fundo precisa ser formado aqui com o diário também fazendo aqui uma tendência de alta. Temos uma aparente tendência de alta, mas lá na nossa comunidade free explicamos
todo esse movimento detalhado aqui, onde a gente sabe que não temos tendência ainda, estamos buscando um topo. Esse movimento é para buscar um topo, e depois sim buscar um topo, buscar um fundo ascendente. E o mais legal aqui é que se realmente esse preço romper, olha só como é que é essa região aqui, ó, esse rompimento sem continuação, até o momento vem segurando o preço, não só no momento atual, mas também em momentos anteriores aqui, ó. Inclusive aqui, ó, tivemos um rompimento aqui no diário, a gente está vendo isso no diário, um rompimento do topo do mensal sem continuidade, inclusive fez aqui, o diário fez uma tendência de baixa após esse rompimento, uma nova tentativa, o diário também fez uma tendência de baixa após esse rompimento sem continuação, e agora estamos aqui com uma perspectiva muito parecida. Porém, estruturalmente falando, olha como essa estrutura se diferencia aqui das estruturas anteriores. O preço vem montar aqui uma região de suporte intermediário, isso aqui fica melhor aqui nos gráficos menores, mas aqui no diário, olha só como é que essa região aqui vem muito distante do anterior. Não é o fundo ainda, mas é uma característica diferente, que por isso o preço está nessa volatilidade interna. E agora estamos vendo aqui dentro do diário essa nova tentativa aqui de romper esse ponto do gráfico em busca de um topo. E esse topo, dependendo de como acontecer, seria muito interessante que também o diário montasse aqui um fundo ascendente na região das médias para que isso se tornasse aqui um ponto-chave dessa movimentação dentro do diário. E no 4 horas, o que mostra para a gente? Exatamente aqui esse ponto do gráfico que precisa aqui ser rompido e ser construído acima. Esse rompimento aqui, ó, precisa ser construído acima para garantir que realmente houve um rompimento, que existe uma probabilidade de continuação. As médias vêm fazer o mesmo tipo de papel aqui, ó. Isso que é interessante, forma fractal, essa mentalidade de poder olhar para o gráfico com essa tranquilidade aqui, juntando as peças. E quando a gente entra aqui numa hora, essa briga fica muito mais óbvia em relação aqui esse ponto do gráfico. Lá dentro da nossa comunidade, fizemos a narrativa desse ponto aqui do gráfico, né, que é o ponto crucial que precisa realmente ser rompido de uma forma estruturada. Então, da mesma forma, dentro do fractal, o que nós olhamos aqui? O preço tentou esse rompimento, veio buscar aqui nas médias uma região de suporte alternativo, criou uma espécie de uma tendência de alta, mas após o rompimento veio para baixo novamente, as médias tentaram fazer aqui o ponto de suporte e o preço tenta novamente, porém sem força. Dentro desse cenário aqui, o que nós estamos vendo? Essa exaustão dos touros em tentar romper essa região. Olha só como é que fica muito nítido, né, quando a gente entra aqui na narrativa. Tem uma extremidade aqui, tem outra aqui, tem outra extremidade que, além de tentar romper essa, tentou romper essa anterior aqui, além de tentar romper essa do mensal, rompeu essa anterior, o preço já veio muito para baixo. Vamos lá, se touros querem construir tendência, o que está acontecendo aqui na tendência, na construção dos touros? Muita força para cima, fragilidade, muita força para cima, fragilidade. Então, ursos estão defendendo essa região, estão defendendo fortemente essa região aqui. E o preço fica lateral. O preço fica lateral, acabou de construir aqui, olha só, um movimento lateral que a gente diz, chamamos isso aqui de um movimento de padrão de equilíbrio, onde vemos extremidades inferiores aqui ao ponto anterior, acima do ponto anterior, e extremidades superiores abaixo do ponto anterior. Então, é um padrão de equilíbrio. Muitos vão dizer que isso aqui é sei lá, um triângulo, alguma coisa desse tipo. Podem até fazer isso, mas, porém, depois que romper, todo mundo perde o fio da meada, porque, bom, rompeu e acabou subindo. Por quê? Rompeu para cima e acabou descendo. Por quê? Então, assim, não existe esses padrões aqui no gráfico. O preço está lateral. Aqui tem uma grande probabilidade dos ursos pegar nesse movimento, porém,
os touros ainda não entregaram. Nesse momento do gráfico, dentro do nosso rastreio aqui, fica muito nítido que, mesmo quando ursos tentam pegar o movimento para construir tendência, touros levam para cima novamente. Ursos vêm com energia, touros levam para cima novamente. E estamos vendo esse movimento lateral aqui, onde mostra, de uma maneira macro, uma fragilidade dos touros em continuar. Principalmente porque já temos histórico desse tipo de movimento aqui anterior. E aqui temos, ó, inclusive, se a gente olhar aqui nessa extremidade do gráfico, foi exatamente esse ponto aqui que dentro da nossa comunidade free trouxemos esse ponto aqui antes mesmo de acontecer, que era um ponto importante, além do ponto mais importante que está acima, que é a extremidade máxima do movimento, que é o rompimento do mensal. Lá dentro do semanal fica muito nítido isso, está mais ou menos nessa região aqui, não sei exatamente onde está aqui, mas está mais ou menos nessa região. E estamos vendo o preço brigar aqui dentro desse fractal aqui do diário. O diário precisa construir um topo. 4 horas pode estar fazendo essa tentativa aqui dessa construção do topo. Mas ainda temos aqui no 4 horas uma possibilidade de o preço vir construir aqui fundo dentro dessa região. Mas se começar a furar, já vamos pensar aqui como que o diário vai construir esse topo e a maior probabilidade, depois da construção do topo, olha só a chave que eu vou jogar para vocês aqui. A maior probabilidade nessa construção desse topo aqui é um fundo ascendente. Porém, se o preço continuar subindo, essa probabilidade ainda continua. Porque se eu sei que existe um fundo, ele vai buscar um topo. O que pode invalidar isso aqui tudo? Pode invalidar caso o diário não consiga ter saúde para continuar essa tendência aqui, venha construir um fundo muito próximo do anterior, uma probabilidade de inversão de tendência. Então, quer dizer o quê? Que o diário nunca esteve em tendência de alta. Toda essa construção aqui, ó, essa tendência que estamos vendo aqui no diário, ó, nunca teve uma tendência de alta. Isso mostra toda a fragilidade que estamos vendo aqui nessa região, nessa construção de tendência. Bom, essa é a análise natural que a gente traz desse tipo de mercado de criptomoedas, olhando aqui o Bitcoin. E o mais legal, o mais interessante de tudo, podemos transferir esse conhecimento para qualquer mercado, para qualquer ativo, para qualquer gráfico, desde que tenha particularidades aqui. Por exemplo, aqueles mercados onde tem muito gap, fica difícil concatenar as peças, porque está faltando peça para juntar. Né? Então, o mercado de criptomoedas é ideal por isso. Ele funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, seja lá o que for. Ele não tem abertura nem fechamento. Então, a gente consegue fazer essa narrativa juntando todas as peças de uma maneira natural, de uma maneira fractal, com a mentalidade correta. Agora, percebam, eu usei que ferramenta para poder fazer a narrativa do gráfico? Simplesmente análise técnica baseada nos fractais da tendência. Eu sei o que está acontecendo no mensal, no semanal, no diário, no 4 horas. Se eu entrar aqui numa hora, eu vou saber, no 15 minutos, eu vou saber, nos 5 minutos. Então, eu consigo juntar todas essas peças. Isso faz com que eu não dependa de ninguém, além da habilidade que eu desenvolvi, né, que desenvolvemos juntos ali, inclusive junto da tríade. Diego e eu, a gente passou assim por momentos de uma imersão, né, que foi disruptiva para os dois lados. Então a gente decidiu juntar essa rede neural que nós criamos ali e estamos buscando mentes para poder fazer com que essa rede neural se aumente muito mais naturalmente, e quanto mais pessoas souberem narrar o gráfico com independência, mais todos vão crescer juntos e cada um no seu momento em particular. Isso que é legal. Cada um no seu perfil, porém sempre juntos. É isso aí, Diegão. E é isso, galera. Quando a gente fala narrar o gráfico, né? Quem tem a narrativa do gráfico, o controle da narrativa, o entendimento,
consequentemente, conhece os pontos de entrada, conhece as nuances e sabe como se comportar dentro do gráfico, sabe se posicionar dentro do gráfico. E automaticamente o recurso vem, né? É uma consequência. Primeiro a gente aprende a dirigir o carro e depois a gente faz a viagem. Então é mais ou menos por aí. Quero saber, galera, se alguém tem alguma dúvida, tem alguma coisa que queira perguntar para a gente. Aproveite o momento aí. Tudo certo? Todo mundo entendeu aí o que está acontecendo no Bitcoin? Todo mundo seguro? Podemos seguir? Seguir para o fim já, né? Já estamos É, no já fim da nossa live. então, nós vamos seguindo aqui. Se alguém tiver uma pergunta até o final, pode deixar aqui que a gente vai tentar responder. Então, a nossa proposta é que a gente está encerrando a jornada que aconteceu na comunidade. Essa live, pessoal, ela seria fechada, né? A gente faria uma live fechada somente para a comunidade VIP. Essa live faz parte da jornada. Mas a gente resolveu abrir essa live. A gente abriu a outra que teve há 15 dias atrás também, em média 15 dias, e resolvemos abrir essa também por ser a primeira, né? A primeira jornada de 30 dias que a gente fez. E com o objetivo de expandir um pouco mais a visão e ter mais interação. Então, a nossa proposta aqui é o fechamento dessa, mais a abertura, assim como eu falei no início, a abertura de uma nova jornada de 3 dias aberta a todos. Serão 3 dias aonde a gente vai navegar, né, nas estruturas do mercado, a gente vai trabalhar as cognições necessárias aí, e a gente quer fazer algo inédito que a gente não fez ainda. A gente vem falando que tem uma turma que estão se capacitando, galera fera, tá aí Val, tá aí Jonas, quem mais? Alex, Lex. Então essa galera já estão assim em outro nível, né? Esse pessoal está em outro nível, muito diferente. A Val me surpreendeu bastante. O Jonas também, né? A gente vê assim, um alto potencial para essa galera. Essa galera eles estão fazendo uma imersão. E essa jornada é uma porta para essa imersão. Então a gente vai fazer algo inédito. A gente, no final da jornada, o Daniel nem está sabendo disso direito, hein? Eu estou abrindo aqui, vamos ver se ele concorda. Eu quero entregar para vocês uma aula de imersão, a imersão real que a gente faz. Então, eu quero pegar uma aula da nossa imersão, do nosso conteúdo da imersão, e para quem participar dessa jornada, tem que estar lá dentro, né? A gente vai deixar aberto ainda para quem quiser entrar, para quem não estiver lá essa semana, mas no final de semana provavelmente a gente feche e não entra mais. Quem estiver lá dentro e participar dessa jornada vai ter acesso a essa aula. Essa aula acontece ao vivo, não é aula gravada. A gente vai para um ambiente, uma reunião, né, com todas as pessoas presentes ali. Inclusive, nós vamos levar nossos mentorados também. Eles vão estar presentes lá, os que puderem. E a gente vai fazer uma aula de imersão para vocês sentirem como é, como o ambiente e como é diferente do que uma aula gravada, né? Como vocês podem aprofundar, tendo uma conversa com a gente, perguntando ao vivo, né? Então, o resto é surpresa, não vou entregar como é a aula aqui toda, porque vocês precisam de vivenciar isso, entenderam? Então, é o seguinte, para quem quiser e puder mergulhar, para quem quer sair da zona de conforto, né? É para sair da zona de conforto, tem que mover. Né? Nós fizemos uma parte, agora a outra parte é com vocês. Cai para dentro do grupo, o Alex vai mandar o link aí, se tiver tudo ok com o link. Se não tiver, depois a gente libera de novo lá na comunidade, se tiver algum problema com o link.
Mas caia para dentro lá, que é uma oportunidade. A gente vai preparar vocês para essa aula de imersão com a jornada. A jornada vai elevar muito o nível de vocês, né? Em toda a área que a gente falou, né? No fractal todo, mentalidade, técnica, visão, aprender a escutar também, né? Quebrar algumas crenças, porque é, quando eu recebi esse conhecimento, comecei a expandir esse conhecimento junto com o Daniel, tanto eu, tanto ele, a gente tinha muita sujeira para limpar, né? Então a gente fez um imersivo ali de uns 6 meses ou mais, né? Juntos ali todos os dias, horas e horas a fio, discutindo, né? Quebrando barreiras, quebrando crenças, jogando indicadores fora, quebrando crença de escassez, não só de gráfico, né? A gente quebrou muita crença de escassez também, né? Nos nossos próprios padrões que a vida nos impôs. Então foi muito massa, a gente realmente refinou muito, né? Então a gente quer levar vocês para um local, para um ambiente aonde vocês podem desfrutar disso, né? Ninguém precisa de pisar nos mesmos espinhos. Eu falei isso dentro da imersão esses dias, não foi isso? Ninguém precisa de pisar nos espinhos que a gente pisou. Ninguém precisa de ficar perdendo dinheiro atrás de dinheiro para aprender algo, ou ficar seguindo alguém a vida inteira ali e mesmo assim perdendo. Então a gente consegue encurtar esse caminho porque a gente fez uma caminhada já. Então a gente consegue evitar que muita coisa aconteça. Então tá aberto esse portal. Na live passada a gente falou, né, que estaria aberto mas estava semi-aberto, né? Agora tem essa abertura até o final de semana e é uma oportunidade. Então, quem não está lá dentro ainda, cai para dentro e vamos embora, galera. Vamos Tava, expandir. tava semi-aberto e não dava para atravessar, agora já dá para atravessar, né? Vamos Vamos, lá, aqui o James Bond, ele está perguntando se a gente indica algum livro, né, ou se a gente tem algum material PDF para poder fornecer. Então, a gente não tem, você não vai encontrar nada sobre isso aí, o James, porque a análise técnica clássica é algo muito engessado. Então, até tem um vídeo nosso aí que a gente fala sobre os candles, e ali a gente traz alguns insights sobre essa nossa mentalidade. O que eu vejo? Porque assim, a gente estuda também outros autores por aí. A gente não fala deles, mas a gente estuda. Eles enxergaram algo no mercado que eles ainda não tinham essa, vamos dizer assim, talvez o mundo não estava tão maduro para poder mostrar para eles algo que eles queriam ver. Hoje a gente tem essa tecnologia aí, então isso favorece muito a nossa mentalidade atual para poder olhar para o mercado com esse ponto de vista, principalmente porque existem as criptomoedas, né? Antes eles olhavam o gráfico através de uma outra forma de leitura, né, que também era através dos candles, porém eles não conseguiam ver o mercado se mover com essa naturalidade, mas eles entendiam que existia algo por trás ali. Então, vários autores, eles tentaram buscar esse movimento fractal no gráfico, mas eles não conseguiam expressar de uma maneira natural. Então, você não vai achar livros sobre essa estrutura fractal. Você vai ver algo muito parecido, por exemplo, se você for lá olhar ondas de Elliott. Só que é muito engessado. Se você for olhar Down, por exemplo, né, ele também traz algo parecido com isso, porém muito engessado, né? Então, existem alguns autores que viam algo parecido, sabiam que tinha uma profundidade, mas ainda não tinham total visão como a gente tem. Não estou dizendo que a gente é melhor que eles, não é nada disso, mas é uma forma de interpretar mais moderna. E essa forma mais moderna tem a ver com os dias de hoje, tem a ver com tudo que está acontecendo hoje, né? Até porque a internet vem para favorecer, e quem conseguir ser independente dentro da internet, tem tudo a ver com o universo de criptomoedas, ele
cria uma prosperidade muito maior dentro desse novo ambiente, né, desse universo que é a internet. Esses caras, antigamente, eles conseguiam fazer isso por outros universos. É mais ou menos isso. Mas a gente tem um livro aí que a gente está fazendo, não é um livro sobre exatamente leitura técnica, mas é um livro sobre mentalidade. Logo a gente vai abrir para vocês aí, tá? Que tem a ver também com essa jornada, né? Sei que você quer falar aí, Diego, só um minutinho. Então, o Henrique Furigo está perguntando como que se confirma um topo e um fundo. Pode me dar um exemplo? O Henrique, eu vou fazer um convite para você, cara. Esteja na aula de imersão, que a gente vai mostrar para você ali no tete a tete. Você vai participar dessa aula, a gente vai mostrar para você. Então, esteja na aula de imersão, que participe, né? A gente vai trocar ideia olho no olho e eu vou te mostrar exatamente como olhar, como verificar topo e fundo de uma maneira super tranquila. Fechou? Esperamos você lá. Olha, a gente tem algum material escrito, né? E eu vou fazer uma coisa aqui. Dentro da jornada, a gente vai entregar o PDF dos dias. Vão ser 3 dias de jornada e mais uma aula de imersão. Então, a gente vai trazer os PDFs do dia aí. Isso ia ser surpresa, mas já falei. Então, vão ter esse material aí para vocês baixarem, né? A jornada que aconteceu lá dentro da comunidade VIP teve os PDFs, tudo bonitinho para consultar depois, né? Para poder ter um material de estudo. Então a gente vai dar esse boi aí também, Isso aí. beleza? Beleza, gente. Bom, chegamos no fim da nossa live. Foi muito bom, uma energia, mesmo que não houve participação aqui ao vivo, que a gente está acostumado a fazer esses encontros agora com uma galera, né? Foi uma energia muito boa. Estou sentindo que vocês estão na vibe para poder buscar essa independência, que é o principal. Realmente, Val, essa mentalidade é essencial e até quero destacar a Val aqui, como todos, né? A Val vem se destacando dentro da mentalidade de uma maneira exponencial, né? É uma mulher super guerreira, é um exemplo para muitos, né? Já se tornou minha amiga pessoal, a gente troca ideias sobre outras coisas, e assim, essa transformação só acontece para aquele que realmente busca algo mais, para aquele que busca adentrar um território que aparentemente é super confuso, né? Quando você percebe que você sozinho pode percorrer esse território utilizando ferramentas, né, que você utiliza, a gente brinca que a gente entrega uma caixa de ferramenta e a gente explica como usar todas as ferramentas lá dentro. Então a pessoa sai sozinha com a caixa de ferramenta e quando acontece alguma coisa ela consegue usar a ferramenta ali. Então a Val já é está se tornando, né, uma pessoa independente para poder usar essa ferramenta da maneira que ela quiser. É isso aí, galera. Então ficamos por aqui, né? Uma boa noite a todos e nos vemos do lado de dentro da tríade. É isso aí. Grande abraço para todos, fiquem com Deus aí e tamo junto. Bora tirar nossa fatia desse mercado aí. Abraço.